Oi, pessoal, me chamo Isabeli e hoje eu estou aqui com o Pedro Toledo, advogado da TV Abrale, para falarmos sobre a decisão do STF sobre a judicialização de medicamentos pelo SUS. Roda a vinheta, produção! Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale novamente. E para começar, como funciona hoje a judicialização dos medicamentos? Obrigado pelo convite, Isabeli. É um prazer colaborar mais uma vez aqui para a TV Abrale. Bem, antes de falar sobre como funciona a judicialização de medicamentos, é importante explicar rapidinho sobre quando há necessidade de mover a ação judicial, porque boa parte do tratamento de nossos pacientes é feita com medicamentos que já foram incorporados e que, portanto, estão disponíveis para fornecimento pelos hospitais especializados no tratamento oncohematológico. Porém, a depender de como o tratamento se desenrola, como ocorre a evolução da doença, pode ser que os médicos entendam que há necessidade de indicação de algum outro medicamento que ainda não foi incorporado ao SUS, que não está disponível para ser fornecido aos pacientes lá nos hospitais da rede pública. E nesses casos, a documentação médica relativa ao tratamento do paciente deve ser apresentada ao judiciário, para que seja avaliada a possibilidade de haver uma decisão excepcional, do judiciário, que determine ao Estado, ao SUS, a obrigação de fornecer esse medicamento, apesar de ele ainda não ter sido incorporado ao SUS. Aliás, é importante também dizer que, em alguns poucos casos, também pode acontecer a indisponibilidade de medicamentos que já foram incorporados. E aí, nesses casos, também é possível recorrer ao judiciário para que o Estado seja obrigado a regularizar o fornecimento desses medicamentos, inclusive disponibilizando o dinheiro necessário para comprar esse medicamento durante esse período de falta, enquanto não houver a regularização do fornecimento. E o que muda com a decisão do STF? Como isso impacta na vida dos nossos pacientes oncológicos? Pois é, recentemente, em setembro agora de 2024, diante de um enorme número de processos relativos a pedidos de fornecimento de medicamentos de alto custo, o STF definiu um novo entendimento sobre como o judiciário deve responder a essas ações nas quais os pacientes buscam o fornecimento de medicamentos pelo SUS, colocando agora, nessa nova jurisprudência, um rigor maior nos requisitos que devem ser cumpridos para que haja uma decisão favorável. Para quem quiser pesquisar e ler em mais detalhes, foram criados os temas de número 6 e 1234 da repercussão geral da jurisprudência do STF, que resultaram nas súmulas de número 60 e 61, súmulas vinculantes. Agora, traduzindo esse juridiquês para o português, essas novas súmulas que foram estabelecidas pelo STF, elas definem que esse novo entendimento deve ser obedecido pelos juízes e desembargadores de norte a sul do Brasil nesse tipo de processo. É como se fosse uma determinação prevista na lei que deve ser cumprida pelo Estado, pelo SUS. Para falar um pouco mais sobre o que motivou esse novo entendimento, consta lá na decisão dos ministros do STF que, primeiro, os recursos públicos, ou seja, o dinheiro, o orçamento do SUS, é limitado, ou seja, não tem recurso suficiente no orçamento do SUS para garantir o fornecimento desses medicamentos que ainda não foram incorporados. Então, entendeu-se, nessa decisão que a judicialização excessiva, especialmente no caso dos medicamentos mais caros, gera um custo muito elevado, prejudicando até mesmo as políticas públicas de saúde, comprometendo a sustentabilidade do SUS, inclusive colocando em risco até mesmo a garantia do fornecimento dos medicamentos que já foram incorporados. Esse é um dos motivos. Agora, o segundo ponto que consta lá na decisão, a igualdade no acesso à saúde deveria ser garantida através desse orçamento já estabelecido, Então, entendeu-se que a concessão desses medicamentos por decisão judicial, ela beneficia alguns pacientes individualmente, produzindo efeitos sistêmicos, que segundo esse entendimento dos ministros, acaba prejudicando a maioria da população que depende do SUS, afetando os princípios lá da universalidade, da igualdade no acesso à saúde. E em terceiro lugar, esse novo entendimento ele também se baseia no respeito às decisões da Conitec, que é uma comissão lá do Ministério da Saúde, que é responsável por analisar se os novos medicamentos que são registrados no Brasil pela Anvisa devem ou não ser incorporados ao SUS para tratamento dos pacientes indistintamente, ou seja, para todos. Entendendo então que quando a Conitec decide não incorporar um novo medicamento para ser disponibilizado no SUS, o judiciário agora não mais poderá determinar ao Estado a obrigação de fornecer esse medicamento, mesmo quando o paciente move uma ação judicial, salvo em situações bem excepcionais. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre essas exceções, como a gente tem que demonstrar que o caso precisa desse medicamento
medicamento, apesar desse rigor maior imposto pelo STF. Então, assim, sobre o impacto, que é o que você pergunta, a vida dos pacientes que precisam desses medicamentos, ainda não incorporados, ela de fato é impactada porque agora precisa haver um maior cuidado na preparação dos documentos e das petições que devem ser apresentadas ao judiciário para demonstrar o cumprimento desses requisitos exigidos e aí sim trazendo uma maior chance de decisão favorável. E aí, está gostando desse conteúdo? Se inscreve no canal da Abrali. E como essa decisão pode influenciar a forma como o SUS gerencia esses medicamentos de alto custo? A principal justificativa dessa nova decisão é relacionada justamente ao gerenciamento dos recursos que são destinados ao orçamento da saúde. Aliás, vale comentar que esse novo entendimento é, na verdade, fruto de um acordo que foi feito entre a União, os estados e os municípios. A função dessa decisão do STF foi, na verdade, de homologar, de confirmar esse acordo, né, transformando em jurisprudência que agora deve ser obedecida por todo o judiciário. E o desafio que surge aqui para os pacientes é buscar incrementos no orçamento da saúde para que esses novos medicamentos possam ser incorporados e então fornecidos a todos os pacientes sem precisar de ação judicial. Aliás, é importante que esses pacientes, todos que estão impactados com essa decisão, os que tiverem interesse e disposição de enfrentar esse desafio, se engajem no controle social do SUS. Porque tanto para exigir o reforço no orçamento, como também para denunciar casos de fraude e desperdícios de recursos públicos, há espaços de controle e fiscalização da gestão do SUS, que podem ser ocupados por pacientes, como, por exemplo, conselhos de saúde que existem nos municípios, nos estados, além do Conselho Nacional de Saúde, que se reúne periodicamente lá em Brasília. A propósito, parte da nossa equipe aqui da Abrali participa de algum desses conselhos, onde, inclusive, com o apoio de outros membros do movimento Todos Juntos contra o Câncer, JCC, do qual a Abrali faz parte, a gente já está fazendo interlocuções para buscar alguma outra forma de flexibilização desse rigor imposto pela nova jurisprudência do STF, ao menos para os pacientes de câncer e com doenças raras, que também são impactados. Pedro, e para finalizar a nossa conversa, quais os passos precisam ser dados para que esses tratamentos continuem acessíveis após essa decisão? Continua a haver a necessidade de mover uma ação judicial, né? Porém, agora mais do que antes, é muito importante que o processo seja movido por um advogado ou advogada, né, com especialização e experiência nesse tipo de processo, para que o cumprimento desses novos requisitos possam ser bem demonstrados desde a primeira petição lá no início do processo. Como eu já havia comentado, ainda é possível, excepcionalmente, a concessão judicial desses medicamentos não incorporados, né, apesar desse rigor, mas desde que o paciente comprove o cumprimento de alguns requisitos que foram previstos nessa jurisprudência. E quais são esses requisitos? Primeiro, precisa haver a comprovação da necessidade clínica, né, desse medicamento. Então, a comprovação por relatório médico bem fundamentado pelo profissional que está prescrevendo o medicamento, descrevendo, inclusive, o histórico do tratamento, ou seja, quais foram os medicamentos utilizados desde o diagnóstico. Segundo requisito, precisa comprovar a impossibilidade de troca desse medicamento por algum outro já disponível no SUS. Então é importante que essa informação conste claramente no relatório médico emitido pelo hospital responsável pelo tratamento, onde esses medicamentos já foram consumidos, né? Terceiro requisito, incapacidade financeira do próprio paciente e da família de arcar com esse medicamento. Então é importante apresentar alguns documentos que demonstram qual que é a renda das pessoas da família e se essa renda não for suficiente para comprar esse medicamento e garantir esse tratamento, esse cumprido estará atendido. Quarto requisito, negativa de fornecimento do medicamento pela farmácia de alto custo do Estado, ou seja, precisa ser feito um pedido formal de fornecimento do medicamento para receber essa resposta negativa e isso precisa ser apresentado lá com a petição inicial do processo. Quinto requisito, a comprovação da eficácia, da efetividade, da segurança desse medicamento com evidências científicas. Então, também é importante que desde a petição inicial do processo haja a apresentação, a juntada de algum documento que demonstre que existe esse reconhecimento já pelas evidências científicas sobre a eficácia e a segurança do tratamento. Sexto requisito e último, para os casos desses medicamentos que a Conitec já decidiu pela não incorporação, quem vai conduzir esse processo, o advogado ou até a defensoria pública, né, quando a pessoa não tiver condições de contratar um profissional, precisa demonstrar que houve alguma ilegalidade nessa decisão da Conitec de não incorporar o medicamento. Agora, se é um medicamento que ainda nem teve
teve análise pela Conitec, a petição inicial também precisa evidenciar, escrever ali que esse medicamento ainda não foi avaliado, ou se houver já um pedido de análise pela Conitec, que esse pedido ainda não foi concluído, né, que há uma demora ali da Conitec para analisar essa demanda. Aliás, esses dois últimos requisitos, eles representam hoje a maior mudança desse novo entendimento jurisprudencial. E é sobre eles especialmente que é importante que haja um cuidado maior de quem for conduzir o processo para que haja a chance de um julgamento favorável, principalmente no caso desses medicamentos que já tiveram decisão de não incorporação. Agora, por fim, antes que eu me esqueça, é importante também deixar claro que esse novo entendimento ele se aplica somente aos pedidos de medicamentos. Ou seja, não afeta outros tipos de tratamento, nem o fornecimento de próteses, órteses, né, por exemplo, dentre outros produtos e serviços médicos que continuam a ter um outro entendimento jurisprudencial menos rigoroso do que esse. Apesar desse rigor maior imposto pela nova jurisprudência, também há algumas boas novidades nessa decisão, como a definição clara sobre a competência, ou seja, qual é o local onde cada um desses processos deverá ser apresentado, se é na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, assim como a definição de quem pagará essa despesa, se é a União, se é o Estado, se é o município, porque havia uma indefinição há muitos anos sobre como deveriam ser decididas essas questões de competência de quem paga, e agora isso está resolvido com esse novo entendimento. E outro ponto positivo é a determinação de criação de um sistema eletrônico que está sendo batizado como Plataforma Nacional, que servirá para agilizar o trâmite desses processos, incluindo um desses requisitos que eu falei, que é o pedido de fornecimento para a farmácia de alto custo, ele passará a ser feito através dessa plataforma nacional, então vai facilitar também essa etapa aí do procedimento, do passo a passo que o paciente precisa seguir para iniciar o processo. Agora, sobre o restante, né, de fato, dessa jurisprudência, esses novos requisitos merecem especial atenção mesmo de quem for conduzir o processo desde o início, enquanto de outro lado se discute sobre uma possível flexibilização desse rigor sobre esses medicamentos, principalmente os que já tiveram decisão de não incorporação, para que principalmente os pacientes com câncer e com doenças raras não tenham tanta dificuldade para continuar a obter o fornecimento desses medicamentos, porque muitas vezes, nesses casos, esses tratamentos ainda não incorporados são a única alternativa terapêutica para que o tratamento tenha um prognóstico melhor. E por fim, nós estamos disponíveis aqui na equipe de apoio ao paciente para esclarecer dúvidas adicionais que as pessoas tiverem sobre esse assunto, que é muito complexo, né? Então não dá para falar dele em pouco tempo, mas quem tiver dúvida e quiser aprofundar, saber de detalhes técnicos, a gente está aqui disponível para poder conversar mais. E foi isso, pessoal. Confira todos os vídeos. Tem muita coisa sobre o mundo do câncer e doenças do sangue. Um beijo e até o próximo episódio.